Bom, pessoal, dando continuidade à nossa série de determinantes, eu escrevi aqui um pouquinho sobre combinação linear, vou explicar um pouquinho como e aqui já é outra propriedade e eu não vou fazer a demonstração dela. Aí você me pergunta, por que você não vai fazer demonstração de outra propriedade? Porque basicamente a demonstração dela é baseada nas propriedades anteriores todas, então não tem muito o que fazer, entende? Vai ser algo chato para copiar. E qualquer coisa você vê no livro mesmo. Tem algumas propriedades, gente. Todas as propriedades até então que eu tô gravando, tudo arcabouço teórico, eu geralmente gravo todas as demonstrações. Porém, tem demonstração, cara, que, sério, eu não vou guardar nunca na minha vida. Essa aqui é uma delas, porque, tipo, o livro literalmente ele abre como os termos com combinações lineares e usa todas as propriedades para abrir em outras determinantes e atesta que essas determinantes serão zeros. Enfim, cara, algo que eu não curti, muito chato, e é só usar a propriedade. Você vê no livro qualquer coisa. Bom, dando continuidade então ao conteúdo, o que é combinação linear de filas? Primeiro, combinação linear é um assunto que você utilizará muito. Muito, muito, muito mesmo. Como eu disse, gente, matrizes determinantes é fundamentalmente importante para a geometria analítica, pois geometria analítica você tem a conceituação de vetor. E diferentemente do que você se vê em algumas coisas de escola, vetor não é só uma flechinha que aponta para tal canto e ela tem as suas propriedades. Vetor é literalmente um universo de contas. É literalmente tal como o universo reais e seus números, e nós podemos operar de acordo com os reais, tal como os vetores, as propriedades vetoriais do espaço vetorial. Então, vetores não é simplesmente trivial ou é uma flecha. Não. O conceito de vetor não é uma entidade matemática, né, como a gente vê aí essas definições. Não que elas estejam incorretas, mas elas estão impróprias para serem definidas necessariamente assim. Que a gente vê geralmente vetor como um segmento, há de ver como um segmento, mas a gente define vetor como, sei lá, eu defino o vetor como um ente matemático cujo é dotado de módulo, intensidade, né, que seria a mesma coisa, módulo intensidade, direção e sentido. E geralmente isso a gente caracteriza o vetor, mas o vetor não é isso ainda. O vetor não é isso, tá? Então a gente vai trabalhar mais sobre vetor. Inclusive na série de geometria analítica eu já tinha falado sobre o que é um vetor, porém eu trabalhei ainda de forma mais prática. Essa série de geometria analítica, a primeira que eu fiz, eu estava com menos experiência. Não que essa experiência não vai faltar para eu fazer exercício na prática, mas uma experiência teórica. Eu fiz mais conexões neurais, assim por se dizer, quando eu realmente comecei a ter algumas aulas ali na graduação e as notas de aula que o professor passou, né, de um outro professor da USP, e eu comecei a ler essas notas de aula, são incríveis e me ajudaram bastante. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Por isso que eu estou trazendo essa série de matrizes determinantes, que é fundamentalmente importante para que você tenha amplo domínio sobre vetores e geometria analítica, consequentemente. Bom, combinação linear de filas. Bora lá para o que é o assunto. Eu vou resumir aqui para vocês. A gente tinha falado sobre adição de filas, né, já. Combinação linear de filas é o quê? Dada uma matriz quadrada A de ordem n, A igual a J, n por n, e aqui está a representação. Aí eu vou escolher aqui uma linha 1 aleatória, uma linha 2 aleatória e uma linha K aleatória. Observe que todo elemento, toda linha K de uma matriz B gerada, ela, ao dizer que é uma combinação linear, significa dizer que existem escalares C1, C2 até Cn, tais que o produto deles pelas linhas dessa matriz original resulta em uma linha de uma outra matriz, ou seja, resultante de uma matriz B. Ou seja, ele pode constituir uma matriz B, que é uma combinação linear de outra matriz, ou uma linha que é combinação linear de outras linhas, colunas e vice-versa. Então, isso significa combinação linear. Existem esses escalares e uma linha pode ser obtida mediante um produto de um escalar por outra. É basicamente isso que significa uma combinação linear, tá bom? No caso, é basicamente isso daqui que a gente vai ter sobre combinação linear e a gente vai para a próxima propriedade. Essa próxima propriedade, ela nos fala o quê? Que, dado a matriz quadrada A de ordem n, adicionando-se uma fila, ou seja, uma linha ou coluna de A
com uma combinação linear das outras n-1 filas, ou seja, das filas anteriores, quaisquer que sejam elas, obtemos uma matriz B tal que o determinante de B é igual ao determinante de A. Ou seja, exatamente essa matriz de B que eu falei que vai ser gerada aqui na combinação linear de L1 até LK, vai ser exatamente o determinante dela será igual ao determinante da original, certo? É isso que a gente está querendo dizer aqui. Aí ele nos dá um exemplo aqui, ele faz a adição de filas com uma combinação linear e gera uma matriz B e dá um determinante B como determinante de A. E essa propriedade aqui, essa propriedade 9, ela basicamente... a propriedade 9 ela não chega a ser o teorema ainda de Jacobi, mas ela chega perto. Bom, o teorema de Jacobi é a propriedade 10, cujo eu vou demonstrar, na verdade, eu não vou querer muito demonstrar, porque a demonstração também é trivial. Só vou apresentar para vocês. Porque a propriedade 10, ela reflete a propriedade 9, explicitada aqui, e a propriedade... Cadê? A propriedade... Não... A propriedade 7, tá bom? A propriedade 7 e a propriedade 9 nos permite instaurar o teorema de Jacobi. Então, bora ver o que significa o teorema, qual é o teorema de Jacobi. O teorema de Jacobi nos diz o que? Seja a matriz quadrada de ordem n, por isso que eu já estou copiando aqui, para evitar eu escrever... Oh, meu Deus. Perdão, pessoal, como é? PS. Para escrever a escrita, né? Para ser um pouquinho preguiçoso. Aí nos diz o quê? Que adicionando-se uma fila, Ai, gente, sendo sincero, para escrever mesmo. Se em A adicionarmos a uma fila, uma linha multiplicada por um K dado, temos que o determinante B é igual ao determinante de A. Eu sei que isso aqui é muito parecido com a propriedade anterior, né? Porque basicamente é a propriedade anterior. Sendo que aqui ele nos fala que está multiplicado por um número, tá? Que é exatamente esse C1, C2, tá? Mesma coisa. Aí a gente teria a propriedade 11, aí tem uma propriedade 12, se não me engano, que no livro ele coloca, e a gente encerra, pessoal. Até onde eu me lembro eram 12 propriedades. Deixa eu ver aqui. Tinha mais uma propriedade que eu acho que era o teorema de Binet. Mas eu não vou conseguir ver agora no livro aqui não. Bora lá, para a próxima propriedade. E realmente você vai falar, rapaz, Matheus tem muita propriedade de determinantes, né? Realmente, pessoal. São muitas propriedades mesmo. Aqui é o 11. Aqui é o 10, eu acho que eu coloquei errado, gente. Acho que eu contabilizei aqui errado alguma coisa. Aqui é o 8. Aqui é o 8. Aqui é o 9. E aqui é o 10. Eu coloquei 5. Aqui é o 10. E agora aqui é o 11. Tá? E vai nos dizer a mesma coisa. Esse C já é uma matriz quadrada de ordem N. E vai criar uma relação com aquela combinação linear. Em A, uma linha ou coluna, ou seja, fila, é combinação linear das demais
reflete que o determinante de A é igual a zero, tá bom? Ou seja, isso significa dizer o quê? Que se tivermos uma matriz quadrada e dentro dessa matriz a gente tem uma linha que é a combinação linear das outras, então necessariamente o determinante de A vai ser igual a zero, tá? Também não vou demonstrar, tá? Para reduzir os vídeos agora, porque realmente os vídeos estão ficando muito enormes. Mas eu nem me preocupo tanto com isso, para ser bem sincero com vocês. Aí vem a regra de Chior, a matriz de Vandermonde. Cadê? Outro sistema importante que é o teorema de Binet, que poderia entrar com uma outra propriedade, né? Matrizes invertíveis. Beleza, pessoal. Então, aqui vamos acabar, realmente. Aqui é porque eu considero como outra propriedade o teorema de Binet, né? Então, o teorema de Binet ele deixou mais para frente. Então, a gente fala sobre o teorema de Binet depois, tá? Então, aqui finalizamos os vídeos de propriedade de determinantes, totalizando 11 propriedades do teorema de Binet, que era para ser a 12ª propriedade. A gente deixou como propriedade adicional, tá bom? Então, fazendo uma recapitulação rápida das propriedades de determinantes, tá bom, pessoal? Fazendo aqui, ó, propriedades, recapitulação, certo? Fazendo então a recapitulação das propriedades que vimos até então, certo? Vamos lá. Propriedade número 1 que vimos. Eu vou colocar aqui em letra, de forma numérica mesmo, tá? Para facilitar a minha vida. Então, bora lá. A primeira propriedade que vimos é que o determinante da transposta é igual ao determinante de A. E aqui não temos nenhuma restrição quanto ao enunciado. A segunda propriedade que vimos é que o determinante de B é igual a menos o determinante de A para n maior ou igual a 2. E aqui seria o que? Seria a propriedade da troca de filas, tá bom? Que ao trocar uma fila por outra, o determinante dessa matriz gerada B diferente de A vai ser igual a menos det A. A terceira propriedade que cheguemos a ver é exatamente das filas, seria das filas iguais, né? Que relaciona com as filas iguais, que a gente teria o quê? Que o determinante de A seria igual a zero. Lembrando que é para n maior ou igual a 2, tá? Se possui filas iguais. Filas iguais. Agora, a propriedade 4 seria do determinante igual a zero. Se uma fila completa é nula. E essa que vale para n qualquer. Fila nula. Se apresentar qualquer fila nula, determinante vai ser igual a zero. A quinta é exatamente a multiplicação de uma fila por uma constante, que a gente vai ter o quê? Que determinante dessa matriz B gerada é K, que é exatamente essa constante, multiplicado pela matriz, multiplicado pelo determinante de A. A propriedade 6 é das filas proporcionais, que se a gente tiver filas proporcionais, que basicamente teria existência desse K multiplicado, tá? Elas seriam, então, determinante dessa matriz A igual a zero, se tiverem filas proporcionais. Aqui é multiplicado por constante. Aqui, se as filas serem proporcionais, a sétima, recapitulando, né?
A sexta, a sétima... Pior que eu nem me lembro qual era a sétima. É da adição, né? Determinante de C é igual a det B mais det A, né? Aqui que a gente pode separar o determinante na soma de determinantes. A propriedade 8, recém-vista, certo? Ela nos enuncia que era o teorema de Cauchy, né? Teorema de Cauchy, que se eu multiplicar os elementos de uma pelos cofatores de outras, vai dar zero. Ou seja, determinante de A é igual a zero se tiver produto, elemento, por outro cofator. Tá bom? Agora, a gente teria a nona propriedade, que seria que determinante B é igual ao determinante de A. Se eu tiver exatamente aquela combinação linear, certo? Combi linear das n menos 1 linhas. Se a gente tiver uma linha que é a combinação linear de todas as linhas anteriores, o determinante dessa matriz gerada vai ser igual ao determinante da original. Aí vai ter o teorema de Jacobi, que também é det B é igual a det A, porém, aqui multiplicado por algum número, né? Que também é uma combi linear, porém, essa combi linear a gente chama ela de número, né? Como se tivesse um número ali. Tá bom? E a 11, que foi a final, que a gente viu que o det A é igual a zero se eu tenho uma fila que é combi linear de outra, das demais. Fila combi linear das demais. Tá bom? Essas 11 propriedades. Bom, munido dessas 11 propriedades, a gente vai aplicá-las durante os exercícios propostos e também dessa vez vou fazer os exercícios resolvidos como meio de fixação, tá? Fiquem com Deus.